paz. Sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz, aqui nas montanhas em São Tomé das Letras, né? O tema que nós escolhemos hoje para falar com vocês é o mistério dos orbes. Orbes. Bom, vamos ver o que é orbes, para a gente depois entender. Orbes é um fenômeno, né, que tem acontecido, já acontece há muito tempo, desde a invenção da fotografia, né? Vamos tentar entender isso aqui. Quando as pessoas batem fotografias, dependendo do tipo de câmera que usa, condições ambientais, aparece na foto umas bolinhas esbranquiçadas, às vezes coloridas, às vezes várias bolinhas, né? Ok? E dentro da casuística, não só ufológica, mas a casuística esotérica em geral, esse fenômeno foi batizado com este nome de orbs. Qual a mística toda envolvida, né? Então, algumas pessoas atribuem estas aparições a fenômenos espirituais. Então, atribui orbes a fenômenos espirituais, né? Como sendo, podendo ser espíritos em outras dimensões, apenas uma luz oriunda de uma outra dimensão, como sendo algo espiritual, oriunda de uma atividade espiritual. Ok? São as alegações. É porque quando eu tiro essas fotos de ambiente muito espiritualizado, tal, aparece. Quando eu tiro de outra situação, não aparece nada. Usando a mesma máquina. 2. Outros atribuem a fenômenos, né, ufológicos. Como sendo uma manifestação extraterrestre, podendo ser aquela velha história, fotografando algo que está numa outra dimensão, né? Tanto a espiritual quanto a outra é de outra dimensão, claro, mas atribui a fenômenos ufológicos, a manifestação extraterrestres, de seres extraterrestres. Essa questão dessas fotografias, né? O pessoal anda muito nas cavernas aqui em São Tomé, tira essas fotos de dentro das cavernas e aparecem esses orbes, né? Essas imagens, essas bolinhas de luz, ok? Muito bem. Então nós vamos começar a discutir nessa palestra, né? Muitos me pediram para fazer essa palestra, para discutir esses temas, esse assunto, então a gente vai abordar aí. Eu vou apresentar, né, os dois lados da moeda. Vou apresentar o lado esotérico, o que os esotéricos alegam, e o que os cientistas, o lado científico, alega ser, ok? Eu vou apresentar para vocês e cada um de vocês tire a conclusão que quiser, ok? Eu não vou assim ser um defensor desta ou daquela corrente, ok? Eu vou mostrar as questões. E também vou ensinar a vocês como fazer orbes. Tá? Como tirar fotos de orbes, ok? Então nós vamos usar uma técnica, vamos brincar aqui, depois dessa palestra aqui, durante a palestra não vai dar para fazer, eu vou só explicar como é que faz. Aí a gente vai fazer aqui do lado, e nós vamos pegar essas imagens e nós vamos introduzir na palestra depois, quem vai comprar os vídeos. Tá? Só para vocês verem que essas fotos foram feitas aqui por nós, após a palestra, com a técnica que a gente vai, né, tem bastante gente com máquina fotográfica digital, e engraçado que na era digital aumentou muito esses orbes. Mas isso também, do lado científico, deixa uma pergunta, um questionamento. Por quê? Né? Qual que é a diferença da tecnologia usada numa máquina de filme e numa máquina digital? Né? Muito bem. Então, não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada escatografia. Escotografia, ou escatografia, uma coisa mais ou menos assim. Já ouviram falar? Essa é uma coisa muito mais louca, tá? Muito interessante.
A escatografia é um negócio assim, né? Tem dois tipos. Uma que um paranormal muito poderoso, você tem a máquina fotográfica aqui, você não precisa nem bater a foto. Com filme, aqueles que tem filme. Não sei se essa digital funciona. Mas na época de filme, o cara chegava assim e fazia uma energia e impregnava uma foto na máquina. Uma imagem na foto. Através de uma atividade mental, do poder mental de um indivíduo. De um paranormal, de um sensitivo. E você revelava a fotografia, o filme, estava lá uma imagem estranha, certo? Às vezes uma imagem, ele projetava uma paisagem assim na mente dele, pá, e jogava, quando revelava, o cara não batia o filme, ok? Ele virava o filme sem abrir, sem abertura da máquina, e o cara, pá, com a mente impregnava uma imagem, virava, pá, impregnava outra. Entendeu? Entendeu? Então é muito interessante. Vocês procurem pela internet e vocês vão ver muitas fotos. Tem uma outra interessante, alguns sensitivos brasileiros ligados à ufologia, né? Vocês vão ver que interessante. Então, o pessoal saía com um paranormal ligado à ufologia. O cara falou: olha, pô, tem um disco voador aqui, ó. Tem um disco voador aqui durante o dia. Tem um disco voador. Mas não estou vendo nada. Pode bater fotografia, bate foto que vocês vão ver. O cara batia a foto, não tinha nada no céu. A hora que ia revelar a fotografia, aparecia o disco voador na foto. Mas nitidamente, perfeitamente. Em várias fotos, então o pessoal chamava isso de escatografia, ou seja, aquilo que você não estava vendo. As pessoas não viam nada no céu. O cara falou: pode bater que vai aparecer uma nave. E na hora de revelar este filme, aparecia essa imagem. Ok? Muitos cientistas brasileiros, muitos ufólogos brasileiros de linha científica acompanharam alguns paranormais aqui no Brasil, e isso acontecia. Sabe? Ele mandava tirar fotografia e acontecia isso. Ok? Então vocês podem pesquisar na internet essas fotos de UFO através, né, desse processo. Mas aí é muito interessante, não é um orbe, uma manchinha na foto, você está entendendo, que apareceu no filme. Era uma coisa muito mais convincente. Era uma coisa muito, a forma parecia normal. E tem aquele outro método, que é o chamado método, né, da transcomunicação. Né? A transcomunicação, né? A transcomunicação é a tentativa de usar a nossa tecnologia atual para entrar em contato com os espíritos, com o mundo espiritual. Ok? Então a transcomunicação, ela utiliza várias formas, várias técnicas para tentar, e uma delas é a fotografia. Né? Então, tem uma delas, é o seguinte: o pessoal pega um rádio, por exemplo, um aparelho de rádio, coloca numa estação onde não tem nenhuma transmissão, quer que fique só chiado, não tem um canal ali, não tem nenhuma uma rádio naquela frequência. E é a longa espera que um espírito use aquela frequência para conversar ou mandar uma mensagem para a gente. Vocês estão entendendo? Então vai depender daquela boa vontade do espírito. Se ele tiver afim, ele vai montar um aparato tecnológico lá no mundo espiritual para poder gerar um padrão de frequência eletromagnética para ser captado pelo nosso instrumento. Tá? Então tem muita gente que larga a noite inteira gravando isso em fita. Larga um gravador gravando e deixa a rádio fora da estação a noite inteira, 24 horas. Depois corre a fita para ver se tem algum padrão, se tem alguma mensagem de voz, algum som que aparece ali. Outra técnica é usar vídeo. Ok? Se monta um aparato, se monta uma câmera de vídeo, né? Deixa uma televisão, um videocassete gravando, o equipamento gravando essa imagem, ok? E larga tudo ligado, aquele chiado sem, na tentativa de que alguém apareça na frente dessa câmera, um espírito, e a câmera possa registrar esse espírito.
Essa é uma técnica, com câmera. Tem uma outra técnica que é sem câmera, é como o rádio, a televisão sintonizada fora de um canal de frequência também. Ok? E fica só aquele chuvisco, fica gravando só aquele chuvisco. Na tentativa de que apareça alguma coisa gravada, alguma mensagem, apareça a imagem de um espírito já morto, falando, dando uma mensagem. E o interessante é que tem muito material nessa área gravado, filmado, certo? Já existiu comunicação, transcomunicação via telefone. O cara toca o telefone na casa dele, ele atende. Alô? Alô? Aqui é do além. É seu pai que morreu. E toca meia-noite o telefone. Brincadeira. Entendeu? Mas tem casos na transcomunicação de realmente ter mensagens de pessoas mortas, comunicação de pessoas mortas através de telefone. A pessoa recebe um telefonema, ouve uma mensagem toda e o cara já morreu há 4 horas atrás. Entendeu? Então é interessante esses casos porque são registrados por equipamentos eletrônicos. Mas quando isso acontece, a transcomunicação, o atual estado da transcomunicação no Brasil e no mundo é essa aí. Você tem que esperar que o plano astral resolva criar uma tecnologia para entrar no nosso padrão de frequência e ser perceptível pelos nossos instrumentos eletrônicos. É muito diferente de você ter uma física avançada, uma física muito avançada, e você construir um modelo teórico, matemático até, de qual a radiação que o espírito emite, que padrão de radiação ele emite, para que nós construíssemos um aparelho tecnológico para captar aquele padrão de radiação. Vocês estão me entendendo? Aí sim, você pegava essa câmera, montava essa câmera, todos os espíritos que estivessem aqui nessa sala iam ser detectados, visível e passar no telão. Embora ninguém estivesse vendo. Tá? Da mesma forma que vocês não ouvem certos sons que o cão escuta, a alta frequência, nossos olhos também não veem certas frequências de luz. Infravermelho, nós não enxergamos ultravioleta, né? E a própria visão que o paranormal usa para ver um espírito, que o vidente usa para ver um espírito e conversar com ele. Se nós, cientistas, conseguirmos detectar quais são os padrões de emissão dessas informações, dessas radiações, a gente projetaria um equipamento adequado para esse fim. Só que a física nunca se interessou por isso. A física sempre acreditou que não existe vida após a morte, tudo isso é bobagem. Tá? Muito recentemente, né, muitos cientistas tentando fazer essa pesquisa, desde o século XIX, através das materializações de espíritos, aquela sessão de materialização de espíritos, que cientistas sérios daquela época resolveram entrar com tudo para observar, para medir, fazer medidas. E a coisa foi muito interessante, mas sumiu, acabou, apagou, ninguém leva isso a sério. Aqui no Brasil mesmo, né, Chico Xavier fez muitas sessões, mais de 2, 3, 4 anos com sessões de materialização. O próprio Chico Xavier, materializando espíritos, tal, né? Você está entendendo? Com vários cientistas junto dele, e mesmo assim as pessoas ainda não acreditavam que o fenômeno acontecia. Filmado, fotografado, ok? Fotografar o espírito materializado mesmo, entendeu? Tem uma foto clássica, eu tenho lá em casa, o Chico Xavier, um espírito materializado ao lado dele, uma foto, né? E os caras, para controle, ainda faziam uma gaiola, uma cadeia, prendiam o médium dentro da cadeia para ver se não era o médium que estava fazendo truque. Esses truques de magia, sabe, de mago, de ilusionismo. É tudo controlado, tal, muito interessante. Inclusive eles pesavam o espírito materializado, eles pesavam o médium e pesavam o espírito materializado, para ver se não ia dar diferença muito grande, para ver se não era charlatanismo, né? Entendeu? Se fosse o mesmo peso, era charlatão, alguma coisa, ele estava fantasiando alguma coisa, e ele que estava ali como espírito, né? Entendeu? Então é muito interessante, porque tem casos onde o médium era baixinho, pequenininho, parecia um púlpito espírito alto, materializado, umas coisas muito legais, entendeu? Então, ou seja, eu estou falando tudo isso para mostrar para vocês qual é a interação que existe através de meios tecnológicos, através da nossa tecnologia, de captar essas informações dos planos invisíveis.
Na maior parte das vezes, a nossa tecnologia não tem nenhuma capacidade de detectar essa questão. Nossos aparelhos, eles operam numa frequência de luz que os nossos olhos captam, sabe? Geralmente, por exemplo, instrumentos mais modernos, por exemplo, a visão noturna, usado pelos soldados americanos no Vietnã, agora nós temos esses óculos, você compra binóculo de visão noturna, né? Que você simplesmente capta a onda de calor no infravermelho, que os nossos olhos normais não captam. Então você coloca aquele óculos à noite, como todos os corpos emitem radiação de calor, de infravermelho, os corpos vivos, né? Então você vê pessoas andando na maior total escuridão, colocando aquele óculos, tá? É muito interessante. Então isso é uma tecnologia, mas a gente sabe que os corpos humanos emitem infravermelho. Mas se você pegar esse óculos noturno, você não vai ver espírito. Então não vai ver espírito. Porque é sabido que o espírito não emite radiação eletromagnética nesse padrão que nós conhecemos. Então, a maior parte das vezes, os espíritos têm que se adensar, chegar no padrão de nossas máquinas fotográficas para serem visíveis e sensibilizar, né, os nossos equipamentos eletrônicos. Ok? Então, a pergunta é: esses orbes que estão sendo fotografados é uma manifestação espiritual ufológica ou, segundo muitos cientistas, apenas um fenômeno óptico? Comum. Então eu vou explicar. Por isso que eu falei para vocês que a gente ia fazer orbe aqui. Eu vou explicar através da ciência. Como que a gente faz orbe? E o que os cientistas dizem que são esses orbes? Então vamos lá. Vamos tentar entender como é que funciona uma máquina fotográfica primeiro. Ok? Para você entender por que os orbes aparecem, do ponto de vista da ciência. Do ponto de vista esotérico, seria uma manifestação extrafísica. Então vamos lá. Como que funciona uma máquina fotográfica antiga, de filme? Tá? Então é a seguinte, então, para nós termos a verdadeira noção, é uma caixa preta. Está aqui. Ok? Aqui na frente se abre um furinho. As primeiras máquinas fotográficas nem lente tinha. Nem lente tinha. Era apenas um buraquinho numa caixa escura. Aqui no fundo dessa caixa se colocava o filme. Um filme sensível à luz. Ok? E essa caixinha tinha uma tampinha aqui, fechadinha. Tá? Vocês se lembram que as primeiras máquinas fotográficas, mesmo com lente, o neguinho fazia assim, ele tirava a boca da câmera e ficava lá, exposando o tempo, e pum, fechava de novo. Vocês lembram disso ou não? Os filmes não eram tão rápidos, né? Os filmes você tinha que expor aí 30 segundos, né? A luz, dependendo da quantidade de luz, para impregnar o filme e depois você fechava. Não era essas que bateu, né? Filme super rápido, né? Os filmes modernos. Mas, se você fizer uma brincadeira na tua casa, se você escurecer todo o teu quarto, e pela janela, você abrir um buraquinho na janela, você vai ver que na parede sua vai parecer como se fosse um cinema. Tudo que está lá fora vai ser transmitido aqui dentro, só que de ponta cabeça. Por causa do fenômeno, o fenômeno óptico, quando a luz passa por uma fenda, ela tende a inverter os raios luminosos. Então, na verdade, aqui, se eu tenho uma pessoa aqui, na frente da máquina, né, essa luz, o raio de luz, teoricamente, que entra aqui, que passa pela cabeça e entra aqui, tá? Teoricamente ele bateria lá. E o do pé bateria aqui. Por isso que ele vai aparecer invertido, tá? Certo? Então esse homem aparece de ponta cabeça aqui, né? Pregnado aqui, assim. Ok? Entendeu? Mas não tem problema, porque o filme você vira, né? Pô, ele não tem problema nenhum, não tem uma lente inversora. Agora, as câmeras mais modernas, o que se fez? Aqui, neste lugar, colocou-se um jogo de lente, simplesmente para focar, deixar a imagem bem focada, né? E você ter imagens à distância, ter uma teleobjetivo, que você vai buscar a imagem, aquela coisa toda de frescura. Mas a câmera fotográfica, as primitivas, você pode fazer sem lente.
qualidade não é tão boa. Quando você põe uma lente, o que a lente faz? A lente, ela tenta captar mais luz e jogar mais luz aqui. A imagem fica mais nítida. É isso que a lente faz. Ela foca uma quantidade maior de luz naquele ponto e impregna com bastante eficiência essa luz, tá? Muito bem. Então a câmera fotográfica, mas tem que ter sempre uma fonte de luz. Então você tem que ter luz. Seria aqui a luz do sol, luz artificial, qualquer luz. Então o fenômeno é assim. Todo fenômeno óptico é assim. A luz vem, bate no objeto e reflete até a câmera e vai impregnar o objeto, vai impregnar um filme. É assim que funciona a fotografia. E é assim que os nossos olhos veem também. Porque, na verdade, uma câmera fotográfica é a imitação de nossos olhos. Vocês sabiam disso? Como que funciona o nosso olho? Nosso olho funciona assim, da mesma forma. Você quer ver? O nosso olho é muito parecido com a câmera digital. O nosso olho é muito parecido com a câmera digital. Eu vou explicar já para você como é que é uma câmera digital. Essa aqui é uma câmera de filme. Tá? O nosso olho, ele é assim, ó. Está aqui. Vamos imaginar que isso aqui é o nosso olho. Quando a fonte de luz bate no objeto e reflete e chega essa luz até o meu olho, existe aqui no fundo do olho, uma coisa chamada retina. Quando a luz, e essa aqui é uma lente, ó. Esse cristalino que nós temos aqui é uma lente. E essa lente é interessante porque ele é móvel. Os nossos têm um músculo que ele faz esse movimento aqui, ele muda a curvatura dessa lente aqui. Por isso que eu posso enxergar de distância, enxergar de perto, tal, ok? Quando esse músculo está distorcido, ele não consegue curvar com precisão essa lente, você tem que usar óculos, dá os problemas de estigmatismo, miopia, essa coisa toda. Tá? Então, um óculos corrige. E é quando essa luz bate aqui na retina, vai formar a imagem do homem de ponta cabeça, também aquela coisa toda, certo? O que acontece? Às vezes, né, aqui ela impregna um conjunto de células. Quando a luz bate, essas células emitem uma corrente elétrica, um pulso elétrico, que vai por um feixe de neurônios, que vai lá atrás no cérebro, chamado córtex visual, tá? E aqui o seu cérebro vai interpretar essa imagem. Entendeu? Por exemplo, e os bastonetes são chamados bastonetes, esse aqui que pega a luz e são sensíveis à luz e emite corrente elétrica. Certo? Os daltônicos, por exemplo, eles não captam bastonete colorido, é só cinza. É uma TV preto e branco para ele. O mundo para ele é preto e branco, sabia, para o daltônico? Tá? Porque eles não têm certos bastonetes aqui que podem captar certas frequências de luz para compor e formar uma imagem colorida. Então, no olho humano, qualquer setor que tiver com problema, ele vai ficar cego. Se eu tiver um problema nessa lente aqui, quando a lente fica opaca, que é exatamente a catarata ela deixa essa lente do cristalino opaca. Então a luz não passa direito, então você vê tudo embaçado, os velhinhos enxergam embaçado. Então você vai fazer uma operação lá com raio laser hoje em dia, o Dr. Fitz pegava uma faca, lembra? O Dr. Fitz raspava essa parte branca da catarata com uma faca desse tamanho. Né? Aquele médium, o Dr. Fritz, né? Então o cara raspa, deixa o cristalino brilhante, de novo limpo, é como se fosse limpar o cristalino. E em alguns casos, se coloca até uma lente nova, que é uma lente intraocular específica, para melhorar ainda a captação do cristalino, entendeu? É o que se faz hoje. Então, se essa parte que tiver com problema, você não vai enxergar. Se der problema na retina, o que pode queimar a sua retina? Luz demais. Se você olhar para o sol muito tempo assim, ó, a quantidade de luz é tão grande que mata esses bastonetes aqui. Eles são destruídos, você fica cego. Se olhar para uma explosão de uma bomba atômica assim, pá, pum, cegou na hora. Pode estar à distância, pode estar a 30 km da explosão de uma bomba atômica, você fica cego. Se você olhar na hora da explosão. Na hora da explosão de uma bomba atômica, você pula para o chão, deixa ele explodir. Depois de alguns minutos você pode se levantar e olhar o cogumelo. Mas na hora da explosão, que vem aquele pulso gama, que vem o pulso de radiação, pode esconder. Você olhou para ela, você está cego.
Porque ele vai matar, vai queimar esses bastonetes. E se este feixe de nervos que leva o circuito elétrico para o teu cérebro for interrompido, você também fica cego. E se você tiver problema na conversão aqui no seu córtex, no cérebro, às vezes tem gente que esse sistema aqui não está tudo perfeito, mas o problema está no cérebro que não capta a imagem. Então ele fica cego. Às vezes muitos cegos de nascença, o problema não é no olho. O problema é no cérebro. Vocês vão ver que a câmera digital é exatamente isso aqui. No lugar, preste atenção do titio Lalá que ele vai falar agora. No lugar deste filme aqui, o cara vai colocar uma placa, eles colocam uma placa que chama CCD. Tá? É uma placa especial, tipo uma retina, que são microchips, né? Que quando é de cristal líquido, é um cristal líquido sensível à luz, sensível à radiação. Quando a luz bate, ele emite uma corrente elétrica. Ok? Ok? E essa corrente elétrica, por um feixe de equipamento, é enviado por um processador de imagens, por um microchip, tipo de um microcomputador lá dentro, que pega esses bytes e converte. Porque aqui é engraçado. Aqui você tem um sinal analógico, você não tem um sinal digital aqui. Aí você tem que ter um conversor digital, ele converte esse sinal analógico para digital e armazena num circuito. Ok? Numa memória. Toda vez que você vai tirar uma foto, ele grava uma quantidade de informação. A hora que você vai ver a memória, o processo é inverso. Aí ele vai jogar essa imagem digital, ela manda para um conversor analógico para mandar para uma tela. Porque o que você vê na tela não é digital, você vê na tela um sinal analógico. Porque nós somos analógicos, ninguém é digital. O nosso mundo é analógico. Nosso mundo não é digital. Certo? Tá? Então a câmera funciona assim. Então, na verdade, por isso que a digital não precisa revelar, você não tem que revelar os filmes, porque aqui tem uma placa, né, quadradinha, onde a luz vai bater. A luz batendo aqui, ela converte esses impulsos elétricos, esses impulsos de luz, num sinal elétrico, que passa por um conversor digital. Esse conversor vai montar esses dígitos, mandar para um processador, armazena, e quando ele vai ver a imagem, ele reverte o caminho, pega o digital, transforma em analógico e projeta numa tela para você. Ok? Por isso que quando você tira uma foto com uma máquina digital, dependendo da sua máquina, ela demora um tempo para processar. Se ela for ruinzinha dessas vagabundas, você bate uma foto, ela fica pensando. Depois de 10 minutos, ela está pronta para você bater outra, né? Com máquina digital, essas máquinas porcaria, vocês não podem levar, por exemplo, para fotografar coisa em movimento. Pode esquecer. Eu tinha uma maquininha da Sony digital que eu comprei e fui fotografar o desfile dessa menina aí. O desfile dela. Ela vinha toda na passarela. Na hora que eu batia a foto, ela já tinha ido embora, aí que a máquina batia. E tão rápida que a máquina é, entendeu? Não é verdade? Entendeu? Agora, se você pega uma máquina profissional, aí não, ela bate em sequência, assim. Porque o equipamento eletrônico colocado, a velocidade de captação da imagem, tudo isso é alta tecnologia, que aí é essa tecnologia. Ok? Então, uma máquina fotográfica, ela funciona digital, é muito parecida com o nosso olho. Né? No lugar da retina, nós temos um CCD. Vocês podem ver, quando vocês compram máquinas sofisticadas, né? Tem a máquina, está escrito lá, escreve assim, perto da lente, 1 CCD. Essa 1 CCD é a mais fajuta que tem. O bom é de 3 CCD, que é as de última geração, porque cada linha de cor, ela vai pegar, era uma placa, são 3 placas juntas. A vermelho é numa placa, o azul é na outra e no verde é na outra. Aí ela compõe e forma uma imagem colorida muito mais perfeita, com muito mais pixels de cores. O padrão de cor é muito mais perfeito. Né? Entendeu? A CCD é cristal líquido, é como se fosse simplificando para vocês em termos tecnológicos. É uma placa de cristal líquido no qual a luz incide, ela gera uma corrente elétrica naquele ponto específico, naquele pixel específico. Tá?
E aquilo é armazenado em uma memória, e a hora que reverte, ele aparece a imagem de novo na tela, naquele mesmo padrão. Você está entendendo? Essas câmeras modernas que eu estou usando aqui agora para filmar minha palestra, é uma câmera digital. Certo? Ela está captando a minha imagem, ok? Através desse processo digital. Antigamente, aquelas câmeras que não eram digital, aquela enorme e tal, puta, sistema era diferente, como a imagem era impregnada aqui. É só aqui que a tecnologia muda, tá? Quando a câmera não é digital. Ok? Tá? Por exemplo, aquelas câmeras de vídeo, quando a VHS, aquelas câmeras da VHS, o padrão da VHS é uma lente, e a lente manda um circuito, um pulso magnético que prega na fita. Esse pulso magnético é impregnado numa fita magnética, mas não é um padrão digital. É um padrão analógico. Mais para frente, os caras inventaram uma fita que gravava padrão digital. Certo? Uma fita magnética com padrão digital. Aí a câmera se tornou uma câmera digital. Semi-digital. Agora as mais modernas são totalmente digitalizadas. Todo o setor dela, desde aqui, já parte com sinal digital. Muito bem. É mais ou menos isso, um resumo de como as máquinas evoluíram ao longo do tempo. Vocês perceberam que na história da fotografia e do cinema, foi muito mais fácil fazer um filme do que gravar o som? Para inventar a gravação do som? Você vê, o cinema, quantos anos a fotografia ficou andando por aí, fizeram cinema mudo, né? Filmado em preto e branco, tudo, e não conseguia botar som. Porque o som, tecnologicamente, foi muito mais difícil gravar o som do que fazer uma imagem. Até a imagem em movimento. Vocês me entendem? E os primeiros inventores de gravadores de som foi o Thomas Alva Edison, né? O cara inventor da lâmpada elétrica lá nos Estados Unidos, inventou o gramofone, inventou aquele gravador de cilindro, que gravava o som no cilindro, né? Foi uma das tentativas de fazer essa gravação de pulsos, né? Com piezo elétrico. Não era uma gravação magnética ainda, não. As primeiras gravações de som, elas não eram magnéticas. Elas eram de pulsos, de pressão. Tá? O som foi gravado através de ideia de pressão. Porque eles tinham um cristal piezoelétrico, né, que era a ponta da agulha, que toda vez que você batia nesse cristal, ele gerava uma corrente elétrica. E com essa intensidade, se batesse muito forte, ele emitia uma corrente mais forte. Batesse devagarzinho, ele emitia uma corrente. E com esse pulso de corrente, a agulha batendo naquele sulco, ele gerava exatamente um padrão sonoro, transformado em corrente elétrica, amplificado, aquela coisa toda. Fazia um negócio bem interessante assim, tá? Muito bem, é isso aí. Já dei um resumo para vocês. Agora, e os orbs? É isso que nós vamos discutir agora, tá? Muito bem. Segundo a ciência, a tecnologia, os orbes não passam de algo totalmente normal desse nosso mundo, que vai interferir na fotografia. Como? Vamos imaginar então uma máquina fotográfica aqui, tá? Um caixão aqui. Não importa se ela seja digital ou não. Parece que o padrão digital ele capta orbes com muito mais facilidade do que aquelas antigas, que não são digitais, são analógicas, estão com filme. E aqui o buraquinho dela. Tá? E aqui o filme. Então veja bem, eu tenho que ter uma fonte de luz. Essa fonte de luz aqui também faz muita diferença. Tá? O que você faz quando o lugar está meio escuro? Quer bater uma foto? Você usa flash. Então, vamos ver o que é o flash. O flash é uma lampadinha que você põe aqui em cima da sua máquina para você iluminar o ambiente na hora de abertura do filme. Então nós vamos ter essas duas situações. Aqui tem uma paisagem tal, você vai fotografar a sua namorada, né? Vou tirar uma foto da minha namorada. Vou tirar uma foto, senta numa caverna. Se você sentar numa caverna aqui em Minas, aqui de São Tomé, por exemplo, tá tudo escuro, vou bater uma foto. Não tem ninguém. Chega, pá, bate uma foto. A tendência de aparecer orbes é muito grande.
principalmente se a caverna for muito úmida. Presta atenção, for muito úmida. O certo é vocês levarem um higlômetro. Sabe o que é um higlômetro? Higlômetro mede a umidade relativa do ar. Se a umidade relativa do ar, ela varia, pode chegar a 0 e até quase 100%, não vai chegar nunca a 100%, senão você está respirando só água e não oxigênio, né? Certo? Entendeu? Teoricamente, né? Mas não dá, senão você está respirando vapor d'água. Se for 100% de umidade relativa, se for 100%, você está embaixo do rio, está embaixo do mar. Né? Só brincando. Ou não tem mais oxigênio, só tem vapor d'água no ar, né? Então, mas geralmente as umidades variam, né, próximo a 0 e até, né, vamos supor assim, 90%, geralmente é essa questão. Então, o que significa este índice de umidade relativa do ar? Quanto de vapor de água nós temos no ar? Ok? E em muitos casos, quando a temperatura está muito quente, choveu, né, está subindo essa umidade, você está evaporando essa umidade do solo, ok? Existem muitas gotículas microscópicas desses objetos na frente de sua lente, que você não vê. Ela é muito microscópica. Quando você vê a neblina da manhã, tudo neblina, enche, não dá nem para enxergar com o carro. O que é aquilo? Umidade relativa do ar extremamente alta, molha tudo que está à sua volta. Tira uma foto na neblina, você vai ver o que acontece, com flash. Faz o seguinte, aquela puta neblina, acorda de manhã, bate uma foto. A tendência para esse órbita é muito grande. Porque quando o sol, olha, a luz solar faz o seguinte, ó, ela bate e vai vir para entrar na sua câmera. Quando ela for entrar na sua câmera, ela vai se chocar com essas interferências aqui. Ela vai passar por aqui e muitas dessas interferências elas soltam pequenas difrações. Elas difratam na gotícula de luz. Ela desvia. Então, aí vai um raio de luz aqui no ponto da sua máquina, forma aquela bolinha de luz assim. Forma um orbe. Ou vários orbes, dependendo de como está a situação. Além de aparecer a tua imagem lá tal. Então, na luz atravessar e entrar na sua câmera, ela sofre essas interferências dessas gotículas minúsculas de água. Ok? É isso. Vamos supor que a umidade relativa do ar, você falou, não, eu medi lá, estava extremamente baixa, estava 30%, 40%, não tinha gotícula. Mas, porém, contudo, todavia, vamos tirar essas gotículas e colocar poeira. Uma poeira no ar, o ar estava muito poluído, com que você não vê, né? Se você apagar tudo isso aqui, jogar um raio de luz aqui, laser, você vai ver quanta sujeira tem, né? Nas bandas onde a gente vai tocar, né? Você dá um like, você vê tudo aquela cisqueira andando no ar, né? Você não vê um monte de cisqueira? E de repente, você não vê que está tudo iluminado, você não vê esse cisco, essa poeira, que são microscópicas até, né? Entendeu? Então, da mesma forma, a luz, ao atravessar essa poeira, ela pode sofrer difrações e impregnar orbes na sua fotografia, tanto digital quanto analógica. Talvez o que tenha acontecido ultimamente é que quando mais sofisticada é a máquina fotográfica, menos orbes aparece. Porque nas máquinas muito sofisticadas, existem lentes que bloqueiam o reflexo. Certo? Elas conseguem bloquear reflexo. Então não vai aparecer orbe, porque o orbe é um reflexo, ok? Aqui. Outra situação interessante que pode aparecer orbe e pouca gente faz isso. Eu faço a seguinte pergunta: quem de vocês costuma constantemente limpar a lente de sua máquina fotográfica?
Levante a mão quem já limpou a lente de sua máquina fotográfica. Mas é raro, não é? Quantas pessoas pegam essas maquininhas porcaria? Nunca limpou a lente da máquina. Tá batendo. De vez em quando mete o dedão na lente. Criança pega, mete o dedão na lente. Por isso que as lentes dessas máquinas modernas sempre vêm fechadinha, lembra? Ela só abre na hora que você liga ela para você bater. Né? Mas mesmo assim, se está um dia empoeirado, você vai bater contra, passou um carro com poeira, fica uns grânulos de poeira na lente, grudado ali. Se você não limpar, dependendo da situação, vai aparecer orbe na sua foto. Entendeu? Então, como que o Lalá ensinaria vocês a fabricar fotos de orbe para você mandar pela internet, para os seus amigos, para o Facebook, falar assim, olha, um monte de espírito ao meu lado. Veja como sou um cara bem, né? Certo? Muito fácil, muito fácil. Entre a máquina e a lente, para bater, você pega um spray. Pode ser de inseticida, de perfume, esse sprayzinho de desodorante, sabe, desodorante. E você chega por trás da máquina, deixa aquelas gotículas no ar, mete foto com flash. Garanto para você que vai aparecer orbe. Nós vamos fazer aqui depois para brincar. Nós vamos pegar um spray de desodorante que nem, no ar, troca junto no ar assim, tá, e bate. Parece um monte de orbezinho. Você fala, ó, tudo ET do meu lado, cara. Você fala assim, tá cheio de ET do meu lado, tal, entendeu? Eu vou falar aqui de uma pessoa especializada que estudou muito isso. Um ufólogo brasileiro, dos mais famosos ufólogos do Brasil, dessa linha científica, né, a qual nós, nessa palestra, nós estamos lembrando dele, já em muitas outras palestras a gente lembra dele, cita o nome dele. Infelizmente ele faleceu no mês passado, um grande amigo nosso, tal, que é o Claudeir Covo. Né, o Claudeir Covo de São Paulo, ele é um engenheiro eletrônico. Durante a vida toda ele foi um especialista em análises fotográficas de UFOs, de discos voadores. Ele sabia muito bem quando a foto era montagem, quando a foto era falsa, sabe? E distinguir de uma foto verdadeira de UFO, que é uma tarefa muito difícil. Ainda mais hoje com a tecnologia moderna, para você entrar no Photoshop e montar e fazer uma foto, isso é a coisa mais fácil do mundo, essas fotos digitais, certo? Então esse cara recebia essas fotos, né? E analisava. E tem um programa na televisão, no TV a cabo, chamado Arquivos Extraterrestres, né? UFO Files, né, em inglês, que é um seriado, né? E exatamente, um cara no México, por exemplo, falou, não, olha, fotografia um disco voador aqui, e ele jurava de pé junto que tinha fotografado, que o disco passou por aí. Quando os caras pegaram as fotografias e levaram no laboratório, viram que é uma montagem grotesca, até digital. Mas ele jurava de pé junto que ele tinha, para a mídia, para a televisão, para todos os repórteres que foram entrevistar ele, para os ufólogos entrevistar ele, sabe? Que ele tinha batido a foto, que o UFO tinha passado ali na casa dele. E mesmo chegando para ele, mostrou, isso aqui é uma fraude, a sua foto, você fraudou, confessa aí. Cara, não, porque eu não bati. Porque era muito claro, né? Tava toda coisa assim, ó. Quando você ampliava a foto do cara se ampliava, você via uma inserção digital clara do disco voador, assim, que dava até o quadrado aqui, assim, sabe? Sabe aquele quadradão da foto grande que você enfiava no meio aqui? Sabe? Pô, ou seja, esse UFO não fazia parte dessa foto de fundo aqui, entendeu? O cara tirou a foto, depois vai lá no computador, insere um disco voador lá, certo? Mas o padrão daqui, dos pixels daqui, nada tem a ver com o padrão dos pixels daqui. Qualquer tecnólogo, qualquer programa de computador mais sofisticado revela essa coisa, essa montagem grotesca. Entendeu? Mas a olho nu, se você pegar a foto, você não vê. Entendeu? A hora que você digitaliza a foto, você vai ver que é uma montagem grotesca. Porque esse padrão aqui, na máquina, parece completamente diferente dos que está à volta aqui. Parece um quadrado mesmo. É muito engraçado, porque o cara recortou e colou. Entendeu? Então, nós vamos brincar de fazer orbes depois aqui, e eu prometo que se aparecer os orbes, nós vamos... Mas eu estava falando do Claudeir Covo. Então o Claudeir, ele tem matéria, se você entrar no site da UFO, da revista UFO, e digitar lá Orbs, procura artigos, Orbs, você vai ver o artigo do Claudeir Covo, né?
mostrando, fazendo toda essa pesquisa sobre orbes e mostrando como se faz orbes, né? Essa técnica, fala, ó, pega uma máquina assim, assim e tal, pá, né? Você está entendendo? Vamos pegar essas máquinas mais simples, uma máquina mais sofisticada, a Sony dela, né? Pega essa minha Sony aqui também digital, né? Tira umas fotos e nós vamos ver o que dá. Depois nós mostra no computador para ver se aparece orbe. Entendeu? E o Claudio fazia muito disso. Ele falava, olha, fiz aqui a montagem, tirava e mostrava a foto. Olha aí, um monte de orbes. Idêntico daquilo que vocês tiraram aí nas cavernas, dizendo que é espírito, UFO, essa coisa toda. Então ele fala, quando você entra numa caverna, por exemplo, geralmente a caverna é muito úmida. Muito úmida. A umidade relativa do ar é muito alta. E quando você usa um flash potente, que está tudo escuro, esse flash ele lança essa luz muito rápida e ao retornar, essa luz tem uma tendência de qualquer coisa no caminho ela vai dar reflexo. Flash é doido para dar reflexo. É diferente da luz natural. Vocês percebem quando você entra no estúdio fotográfico, por que vocês acham que no estúdio fotográfico, presta atenção, por que vocês acham que no estúdio fotográfico tem um monte daqueles negócios redondo, prateado, assim, que você coloca do lado, tal, coloca aqui em cima, do lado de você, e bota a iluminação em cima de você? O que significa aqueles negócios lá? Exatamente para evitar reflexo. Se ele bater com flash, vai dar muito reflexo. Qualquer coisa, qualquer parede, qualquer vidro que estiver perto, reflete. E sabe um dos problemas? A própria lente da máquina dá reflexo. Entendeu? Mesmo que esteja perfeito, se a luz entrar num ângulo diferente, certo? Esquisito, a própria lente, ela acaba dando um reflexo. Você vê, quando você vai tirar uma foto à tarde, à noite, você tem que sempre ficar contra o sol, lembra? Se você tirar uma foto a favor do sol, o sol entra por trás da lente aqui, como ela entra num ângulo muito inclinado na lente, ela dá uma dispersão de arco-íris, ela provoca um arco-íris na sua fotografia. Ok? Você quer ver uma coisa, para você identificar se um orbe ele é de um espírito ou esse orbe é uma infiltração de luz. Porque geralmente gotículas de água, ao ser atravessado por um raio de luz, geralmente dá um formato de cor de arco-íris. Se no teu orbe aparecer aquelas cores amarelinhas, azuladinhos assim, você sabe que é um reflexo arco-íris, que é uma difração de cor. Ok? Então este padrão é típico de distorção, ou na lente, ou de uma distorção nas gotículas de água. Em algum trecho houve uma distorção e impregnou um orbe coloridinho até lá. Por que isso? Porque vocês já lembram no colégio, quando o Isaac Newton fazia essa experiência quando era moleque. Pegava um prisma, fazia a luz do sol passar, um feixe de luz solar passar pelo prisma de vidro, e notoriamente, aqui ele botava um anteparo, notoriamente a luz era desviada, formando todas as 7 cores do arco-íris, né? Vocês se lembram disso? Montava o arco-íris aqui. Então, qualquer partícula luminosa, uma gotícula de água aqui, ela funciona como se fosse um prisma óptico. A luz, ao atravessar a gotícula, ela forma esse padrão de cores. É típico, quando está após uma chuva, uma tarde de chuva, dá aquele arco-íris no céu. Certo? É difícil, o arco-íris ele aparece quando o tempo está muito úmido, chuvoso, tá? Ou quando tem muita poeira no ar também. Está seco demais. Levanta aquela poeira, de repente se o sol atravessar, dá aquele arco-íris no céu, com secura. E sabe quando você vê arco-íris também? Em vulcão. Quando o vulcão está em erupção. Mangueira. Você já viu um arco-íris em mangueira? Você pega a mangueira bem aberto, faz abrir aquele leque, lá aparece aquele arco-íris, naquelas gotículas de água. E é isso que eu estou dizendo para você, essa umidade de gotícula que você fotografa, que entra na sua câmera. E forma um orbe. Então, eu quero colocar para vocês que todas essas possibilidades existem. Porque quando muita gente me manda foto na internet, olha Laércio, o que é isso que apareceu na minha cara? É o espírito, é o UFO, tal, e manda essas fotos de orbes para mim.
Então o que eu faço? Como eu não tirei a foto, eu não estava no lugar, não medi a umidade relativa do ar, não sei como é que estavam as condições que essas fotos foram feitas, então eu pego o artigo desse meu amigo aí que escreveu sobre orbes e mando para o cara. Fala, olha, estuda isso, tem todas essas possibilidades. Agora, além de tudo isso que eu apresentei para vocês aqui, tecnológico, de problemas de máquina, de tecnologia, você me perguntou, mas Laércio, então quer dizer que não é possível que uma foto batida apareça um sinal luminoso que não seja nada disso e seja um espírito ou uma manifestação ufológica? Eu pergunto, pode? Claro que pode. Mas até aí, como é que ela vai saber? Você está entendendo? Eu sou um cientista que eu jamais nego a possibilidade das coisas. Eu sou ufólogo também. Né? Sou de linha esotérica, sou do cara que mais acredita em espírito em outra dimensão. Mas, para você confirmar que esta impregnação aqui no filme é um espírito ou um defeito em qualquer setor, é impossível. Não tem como você demonstrar isso. Vocês estão me entendendo? Porque simplesmente o que vai aparecer no filme é só uma manchinha redonda. E o interessante de tudo é que essa mancha sempre é redonda. Por que não é quadrada, triangular? Por que não aparece um cilindro esbranquiçado aqui? Então, às vezes também me mandam fotos, prestem bem atenção, não de orbes. Orbes, a própria palavra orbes já é redondo, vem, né, circular, aquela manchinha redonda. Mas às vezes as pessoas mandam fotos de uma mancha muito grande assim, aqui, impregnada. Parece um espírito em pé ali, flutuando, né? Parece até zoinho às vezes. É. Mas precisa muita tecnologia para saber se não é isso aqui também, ó. Hoje em dia, o que dá para você deixar uma foto bem transparente? Se eu tiro uma foto sua, vai no Photoshop, transparente ela. Depois sobrepõe sobre outra foto. Parece um cara lá transparente no meio da foto. Não sei o que o cara fez. Preciso analisar essa foto. Só que eu, Laércio, não sou especialista em análises fotográficas. Tem que ter um cara que manja muito nesse setor, que trabalha com programas de computador, tem um equipamento especial para isso. E quem tinha isso era o Claudio Corvo. Eu não tenho, eu não sou. Então todas as vezes que eu recebo uma foto de UFO, eu mandava para ele. Eu mandava para o Claudio analisar. Sabe? Mas agora ficou uma lacuna na nossa ufologia brasileira. E o nosso amigo está vendo nós do outro lado agora. Né? Eu tenho certeza que agora ele está sabendo como é que funcionam os ETs e os UFOs. Né? Porque ele era um cara assim, muito legal, sabe? Interessado em ufologia, gostava, ia para todos os congressos. Né? Mas ele nunca foi muito para essa nossa linha esotérica não, sabe? Ele não gostava muito dessa nossa linha mística, esotérica. Talvez agora, morto do outro lado, lá no nosso lar, ele está vendo como que as coisas podem ser bem diferentes, toda essa amplidão de coisas existe, está aí ao nosso lado. Né? E tenho certeza, de onde ele estiver lá, ele vai estar ajudando a gente também. Nessa nossa jornada aqui, nessa nossa busca por informações, nessa nossa busca por sabedoria em linha ufológica. Né? Então é isso aí. É isso aí. Muito bem, por isso nessa palestra eu presto essa homenagem a ele, tá? Essa homenagem de um grande pesquisador, do grande buscador, que eu tenho certeza, né, que lá do outro lado vai estar ajudando a gente aqui a continuar estudando essa fenomenologia, a entender melhor e também a transmitir a todas as pessoas desse planeta as nossas descobertas e as nossas pesquisas. Muito bem. Como eu disse para vocês, né, o fenômeno paranormal ou o fenômeno extraterrestre, para ser impregnado numa máquina fotográfica, ele tem que entrar em nosso padrão. Ok? Então vamos discutir isso seguinte, né? Saindo fora da ideia dos hobbies. Tenho lá a máquina fotográfica. Vamos supor que eu estou olhando a máquina fotográfica de assim, agora o filme está aqui. Um filme fotográfico, não uma câmera digital. Né? Como é que um paranormal, tendo esse filme aqui, a câmera estava fechada, você não bateu a foto, como é que ele chega e
consegue empregar uma imagem aqui. E às vezes era uma paisagem, cara, muito louco. Uma paisagem, cara de rosto de pessoas. Não digo que essa imagem fosse bela e clara quando a gente bate uma foto aqui. Mas que a imagem aparecia, aparecia. Isso em laboratório mesmo, isso aí não é controlado pelos russos. Os russos fizeram muito isso aqui com o paranormal, em laboratório, os russos. Os russos sempre foi muito interessado, né, na paranormalidade, em pesquisas do mundo paranormal. Os Estados Unidos também fez muita coisa. E aparecia a foto mesmo, uma coisa muito louca. Então a tecnologia é tentar entender como que eu mando, porque isso aqui é um filme que tem... E o dentro é prata, certo? É uma substância que envolve a prata, que é sensível à luz, sensível a impregnação. Então, de alguma forma, uma radiação luminosa, certo? Na frequência de luz luminosa, impregnava. Ele injetava alguma radiação de luz, a imagem mental atravessava a parede da máquina, então não pode ser uma luz normal. Essa luz normal não vai atravessar a parede da máquina. Então a mente dele provocava alguma coisa que, quando chegava no filme, interagia com este filme aqui, com essa substância química que existia aqui, e a imagem era impregnada. Então, cientificamente, a gente não tem como dizer que tipo de impulso energético foi emitido para impregnar um filme. Sendo que o ID só reage a fótons. Qual é a fonte de fótons para poder impregnar isso aqui? Essa fonte de fótons, em primeiro lugar, tem que acontecer dentro da câmera. Não pode acontecer fora. Se a fonte estiver fora, não vai entrar na câmera. 2, né? O cara mentalmente tem que criar algum padrão aqui que o fóton vai impregnar direto na foto. Isso é complicadíssimo. Complicadíssimo. Inclusive, se você entrar no YouTube, você começa a pesquisar esse tipo de fotografia, tal, esse tipo de paranormalidade, você vê o cara lá, o filme no YouTube, o cara lá, em cima do filme, na mão, o cara te dava e ia revelar, né? E aí o cara pedia para ele, fala, tô aqui um quadro, era assim, o cara fazia, tem um quadro aqui, mentaliza esse quadro, tenta impregnar esse quadro, aqui ele olhava a foto e parecia o mesmo quadro que ele tinha visto. Então, era uma coisa que vinha dele mesmo, entendeu? Não era uma coisa de um extraterrestre, de um espírito, de alguém. Ok? Até poderia uma força espiritual invisível estar ajudando a criar aquela manifestação. Por exemplo, nós estamos precisando muito da ajuda do plano espiritual. Na década de 50, 60, quando o Chico Xavier fazia essas experiências de materialização, os espíritos materializavam, faziam maior auê ali, chamava cientista, todo mundo, botava um puta controle, repórteres para fotografar, toda a sessão, e parecia, cara. E mesmo assim, a revista Cruzeiro metia o pau, falava que era tudo charlatanismo, sabe? Tudo escritor marxista, né? Aquela coisa terrível daquela época, de paranormalidade não existe, é tudo charlatanismo, espiritismo é uma coisa do bobagem, né? Tal. Então as matérias vinham todas impregnadas com essas distorções. Mas eu pergunto, por que a ciência hoje não vai atrás, não sai dos laboratórios das universidades, ou leva para os laboratórios sob rígido controle? Hoje é muito raro ter médiuns de efeitos físicos que cria materializações de espíritos. No ambiente que ele cria. O plano espiritual parece que cortou. As próprias experiências do Chico Xavier, durante 2 anos, ele ficou fazendo sessão. Depois o Emmanuel chegou e falou, agora não vamos fazer mais. O Emmanuel, que é o espírito guia do Chico. Já foi suficiente o conclave lá nas estrelas, eu não vou fazer mais. Então, você vê, você não acha sessão de materialização no mundo hoje em dia. É muito raro. Um médium ou um centro espírita que materializa mesmo o espírito. Porque o espírito materializa, sai andando, abraça você, físico, duro. Ele anda entre as pessoas, pode subir numa balança, pesar, tem um peso igual ao nó, pesar, sabe? Medir a altura do espírito, sujeito, num grupo de cientistas, o espírito vinha, ele media uma régua, a altura do espírito certinho, subia numa balança, media o peso do espírito materializado.
E o espírito ficava horas andando. Você está pensando que é 5 minutos um flash? Nada, ficava horas andando, conversando com as pessoas. Eu lembro que uma vez o meu amigo Gilson, ele foi numa sessão de materialização, o espírito chegou perto dele assim, ele até ficou engraçado, que ele passou perto assim, embaixo do espírito para ver se... Ele disse que não tinha nada, o espírito flutuava. Ele não viu o pé do espírito, ele fez assim, para ver se... O espírito estava na frente dele flutuando, materializado, aqui a parte material, mas lá embaixo não estava. Faltava parte. Muito engraçado, é. Então, os fenômenos existem, tá? Muitos fenômenos são reais e existem. A dificuldade é separar o que é real do que é charlatanismo. Você vê que hoje os números de ilusionismo são, né? O cara some um elefante no palco, né? Você está entendendo? Dentro do corpo perfeito sumiu um tanque de guerra, aquela coisa toda, né? Sabe? Um barco, às vezes ele fez sumir um barco inteiro, né? Essas coisas. Então, na verdade, é tudo trocar. Se você puder entrar lá atrás, você vai ver que, né? Você está entendendo? Então, se você colocar qualquer equipe científica, qualquer outro mágico no meio, ele vai descobrir a fraude, certo? Então, por isso que todo pesquisador ele tem que criar um ambiente laboratorial sob controle rígido para não ter uma interferência externa, para ver se o cara é um ilusionista ou se realmente ele está, né, fazendo um efeito real. Você está entendendo? Tá? Antigamente, né, os caras estavam estudando, né, o cara botava cúpula de vidro assim, né, com o poder na mente, ele mexia objeto, sabe aquela coisa? Sabe? Não, mas tinha os caras safados, pegavam a linha super fininha, invisível na mão, assim, enfiava por baixo do copo, por baixo da cúpula de vidro e mexia o objeto. Não era força da mente, coisa nenhuma, tá entendendo? Saca? E você ia com um puta controle ali, você via. Você vê esses magos, né, que começa a pegar a bola começa a subir no ar, assim, ó, certo? É tudo fio amarrado na bola que você não vê, cara. O cara tem alto truque, cara. Isso é tudo montado com alta tecnologia antes de fazer a mágica. Né? E você não percebe. Então, se você... pode ser iludido. Né? Porque existia muito charlatão, existia. Na Europa, então, quando começou esse lance de espiritismo, materialização, né, a coisa dava muito dinheiro, os caras cobravam caro a sessão, sabe? Só gente rica entrava nessa sessão, porque cobrava dólar, dinheiro, para você assistir a sessão, né, espírita de materialização, é um negócio que era negócio. Então você começou a fraudar. Então era difícil saber quem era o sério e quem era o fraudador no meio desse esquema. Então, nessa questão de fotografias e tecnologias, existem coisas muito sérias. No caso específico dos orbes, fica muito difícil saber se é uma manifestação espiritual ou se é qualquer um desses problemas que eu apresentei aqui para vocês na palestra de hoje. Ok? Ok? Então eu aconselho vocês, peguem suas máquinas fotográficas, peguem vários tipos de display, porque às vezes você tem que brincar, às vezes vapor de espirra água no ar, sabe, spray de certas substâncias, com um pouco de glicerina, você vai ver que certas substâncias vai dar mais orbe na sua fotografia, certo? Tá? Então nós vamos, depois que a gente fechar aqui, a gente vai tentar fazer umas experiências com máquinas fotográficas, ver se a gente pega alguns orbezinhos aí. Principalmente com flash, que é muito mais fácil pegar com flash. Né? Então, é mais ou menos por aí. Essas talvez seria o recado que eu queria dar hoje para vocês, sobre essas questões dos orbes. Ok? É isso aí.